Então, a pergunta é, quantas raças há no mundo, né? Só vou ler isso aqui que eu acho legal. Há quem diga que o conhecimento científico desumaniza a humanidade e desencanta o mundo. Há quem diga que o conhecimento científico é a única arma contra a ignorância e a superstição. Acredito que o conhecimento em si não é bom nem mal, assim como o martelo, que pode construir ou matar. Tudo depende do uso que se faz das coisas, não das coisas em si. Então, devemos continuar usando o conceito de raças? O que a ciência nos diz? Deixa eu fechar aqui. Vamos ver alguns conceitos. Raça e etnia. Raça diz respeito às diferenças biológicas entre as pessoas. A raça irá se referir às características físicas de uma pessoa, como estrutura óssea, pele, cabelo ou cor de olhos. A etnia determina um grupo por seus aspectos culturais. A etnia refere-se a fatores culturais, como a nacionalidade, cultura, ascendência e linguagem. O que está obsoleto é o conceito clássico de raça. Sempre a vimos como uma mescla entre algo cultural e algo genético, que vinha representado pela cor da pele. Origem das raças e racismo. O conceito de raças humanas começou durante a Inquisição Espanhola, por volta de 1480, quando um decreto de pureza de sangue foi estabelecido. Só um pouquinho, tem que admitir. Aqueles que se convertessem ao cristianismo ou convertidos precisavam provar suas origens cristãs. O racismo se tornou ainda mais forte um pouco depois, durante a colonização, quando duas teorias foram desenvolvidas para explicar por que em outras partes do mundo tinham uma aparência diferente e se comportavam diferente dos europeus. Os outros eram aqueles que foram criados por Deus, mas tinham sofrido uma degeneração, ou aqueles que estavam aqui antes de Deus ter criado Adão. Os primeiros, apesar de degenerados, poderiam ser melhorados através das missões religiosas ou recebendo educação apropriada. Os últimos nunca poderiam ser melhorados por quaisquer fatores ambientais. Puro preconceito isso, né? Ai, deixa eu ver se meu celular está carregando. Esses últimos provavelmente eram os indígenas, os índios, esse pessoal aí, né? Estou com um problema aqui no meu computador, acho que agora deu. Raças e racismo. Embora não haja nenhum estudo que tenha encontrado diferenças de inteligência entre raças ou subespécies, pois no que se refere à inteligência, a base é muito mais cultural do que física. Também é verdade que não se buscam essas diferenças intelectuais por causa do medo de alimentar o racismo. O QI não fornece qualquer medida da inteligência no sentido biológico. É um teste unicamente cultural, um índice de integração e aptidão social. Por que as populações humanas têm aparências tão diferentes? Ao se espalhar pelo mundo, os seres humanos tiveram que lidar com todo tipo de ambiente, e o principal elemento a se adaptar aos extremos de temperatura, umidade, iluminação e ventos do planeta foi a aparência. Pessoas com pele mais escura que vivem ou são descendentes de pessoas que vivem em ambientes muito ensolarados passaram por adaptações para prevenir o câncer de pele, por exemplo. Pessoas com cores de pele semelhantes podem ter formas de nariz muito diferentes devido às diversas adaptações ao clima. Em regiões quentes, é vantajoso ser baixo, como os pigmeus, ou alongado, como os quenianos, com a superfície do corpo grande, quando comparado ao volume, que facilita a evaporação do suor.
O cabelo encarapinhado ajuda a reter o suor no couro cabeludo e a resfriá-lo. O oposto ocorre em regiões frias, como a Sibéria. O corpo e a cabeça dos mongóis tendem a ser arredondados para guardar calor. O nariz pequeno para não congelar, com narinas estreitas para aquecer o ar que chega aos pulmões, e os olhos alongados e protegidos do vento por dobras da pele. Ao se estabelecer num lugar mais frio e pouco ensolarado, uma pele mais clara ajudava a aproveitar melhor os raros raios solares, importantes para o corpo produzir vitamina D. Assim, toda a população clareava sua pele de geração em geração, por meio da seleção natural. O isolamento foi um elemento importante nesse processo de diferenciação. Dessa adaptação forçada nas andanças pela Terra, surgiram os 3 grandes grupos étnicos, em que o ser humano tradicionalmente é dividido: o negroide, o caucasoide e o mongoloide, né? O negroide na África, o caucasoide na Europa, e o mongoloide é a raça amarela ali, né? Os chineses, aquela região. Ih, o que eu fiz aqui? Eu disse que eu boto esse coisa no... Ué, por que ele não está indo naquele ali? Não, passou. Está tendo um efeito estranho. E a nossa biologia, o que diz? Né? Nós, humanos, temos a tendência de classificar nossos congêneres segundo sua raça integrada em nossa biologia. Hipócrates classificava os homens de pele escura como covardes e os que tinham pele clara como valentes. Os chineses, por sua vez, consideravam repulsivos os europeus, assim como os hindus, que os viam como gente sem os valores mais básicos. Experiências mostram que esse impulso parece estar inscrito em nossa biologia. Um experimento com chilenos mapuches e não mapuches, colocando-lhes eletrodos e mostrando-lhes fotos dos 2 grupos sociais, em questão de milésimos de segundo, o cérebro percebe se a foto pertence à sua etnia ou não. Se pertence, ele associa a algo positivo, se não, a algo negativo. E os portadores da vida, eles sabiam disso, dessa associação que se faz. E foi por isso que eles criaram as raças de cor, porque até um certo nível de desenvolvimento para eles se manterem agregados, né? Então, o que eles dizem? Que é possível a tais seres primitivos viverem muito tempo juntos e em paz. O homem é descendente de animais lutadores, e quando estreitamente associados, tais povos sem cultura passam a irritar-se e ofendem-se uns aos outros. Os portadores da vida conhecem essa tendência entre as criaturas evolucionárias e, por isso, tomam as suas precauções de separações eventuais entre os seres humanos em desenvolvimento, em pelo menos 3 e, mais frequentemente, em 6 raças distintas e separadas. Então, eles separaram em cores porque fazia com que as pessoas se mantivessem agregadas, pelo menos por um certo tempo, né? Até um grau de desenvolvimento. Essa é a tendência, né? Que nem a gente viu aqui antes, né? Que o próprio cérebro reconhece, né? Quando pertencem ao mesmo grupo. E a genética, o que diz? Entre os humanos, não existe uma diferença genética bem definida entre raças, como ocorre, por exemplo, com os chimpanzés, os animais mais próximos dos humanos. Nesses símios, a diferença genética entre populações é 7 vezes maior que a que existe entre humanos, que vivem em distintas partes do planeta. Há um século, as distinções entre a saúde dos negros e a dos brancos nos Estados Unidos não tinham origem em diferenças biológicas, e sim sociais, assinalando que essas diferenças também não podiam ser usadas para explicar distinções que tinham sua base na cultura.
Alguns casos em que usar a raça para classificar os pacientes pode piorar seu tratamento. Em uma espécie promíscua como a do Homo sapiens, as suposições raciais não são um guia biológico, como alguns acreditam, já que os grupos raciais, da forma como se definem habitualmente, são heterogêneos geneticamente e não têm fronteiras bem definidas. Como exemplo, muitos diagnósticos de fibrose císticas em pessoas de origem africana deixam de ser feitos porque ela é considerada uma doença de brancos. E não é verdade, né? A gente viu que nós temos muito poucas diferenças genéticas. Apesar de termos... Deixa eu tirar aqui. Apesar do termo... Fecha. Apesar do termo raça ser usado no senso comum, a espécie humana não possui subespécies ou subcategorias, como os outros animais, né, possuem. Nós somos uma única espécie, né? E, portanto, não é correto afirmar que existam diferentes raças humanas. Embora os humanos sejam, às vezes, divididos em raças, a variação morfológica entre as raças não é indicativa de grandes diferenças no DNA. Por exemplo, estudos genéticos mostram que a cor da pele pode mudar drasticamente em apenas 100 gerações, cerca de 2.500 anos, como resultado de influências do ambiente. Além disso, o DNA de 2 seres humanos escolhidos aleatoriamente geralmente varia em menos de 0,1%. E o que o livro de Urântia diz? Enquanto as raças atuais estiverem tão sobrecarregadas de linhagens inferiores e degeneradas, a mesclagem das raças em uma escala ampla há de ser altamente prejudicial. Mas a maior parte das objeções a tais experimentos repousa nos preconceitos sociais e culturais, mais do que em análises biológicas. Mesmo entre as linhagens inferiores, os híbridos geralmente representam um aperfeiçoamento dos seus ancestrais. A hibridação colabora para o aprimoramento das raças, devido ao papel dos genes dominantes. A mesclagem interracial aumenta a probabilidade de que um número maior dos genes dominantes desejáveis esteja presente no resultado híbrido. Não, no meio se contradisse entre o início do parágrafo e final? Vou voltar lá. Volta lá, porque no começo ele diz que não é interessante, e no final ele diz que é interessante a mesclagem. Deixa eu só um pouquinho ver se é que trancou no slide. Não, ele... Peraí, só um pouquinho. Mas está trancando. Ó, estava ali. Mas é um saco quando é slide, porque eu vou ter que passar todos e fazer slide de novo, acho. Não, então deixa. Depois no final. Não, eu vou ter que ir lá mesmo, porque ele trancou. Não sei por quê. Era este? Era. Não. Essa aqui. Mas eu não compartilhei, né? Não. Deixa eu ver. Se agora eu consigo. Isso. Mas ele está trancando. Então, enquanto as raças atuais estiverem tão sobrecarregadas de linhagens inferiores e degeneradas, a mesclagem há de ser altamente prejudicial. Mas a maior parte das objeções a tais experimentos repousa nos preconceitos sociais e culturais, mais do que em análises biológicas. Pois é, não entendi o que ele quis dizer ali, no caso, né? Talvez alguém possa ajudar. Mas eu já estava discutindo sobre essa questão. Eu acho que, talvez até por nós sermos um planeta experiencial,
e todas as 6 raças surgiram numa mesma família, eu acredito que não haja essa variação de inferior e superior. É o quê? É que o que ele diz... bom, a hibridação a gente sabe, né, que é benéfica, até pelas plantas, por tudo, né, a gente sabe, é o que ele diz ali no final. Mas o que ele diz no início é que enquanto existir tantas... essas raças degeneradas e inferiores, aí essa mesclagem, eu entendo assim, não é tão eficiente, né? Só que as pessoas às vezes acusam o livro de Durante, de racista, de não sei, mas a gente tem que entender que eles estão falando lá dos primórdios, né, de quando surgiram essas raças, né, que vieram para melhorar, para se mesclar. Nós vamos ver que hoje nós não temos mais essas diferenças raciais. Nós vimos ali já. O nosso DNA entre um povo e outro tem 0,1% de diferença, né? Então, lá no início, sim, mas até hoje, se a gente for ver, como é que vão, por exemplo, pessoas completamente degeneradas que ainda existem. A gente vê até, isso aí começa a se reproduzir, viver num ambiente terrível. E a gente vê que ainda existe hoje isso. Nós não podemos achar que é preconceito, que é politicamente incorreto falar, mas é verdade. Quem mais se reproduz hoje? Não estou falando biologicamente, mas estou falando assim, pessoas, às vezes, sem a mínima condição de sobrevivência, né? Hoje eu vi um dado interessante, até. Eu estava ouvindo rádio de manhã e eu vi, até foi casualidade, né, de falar hoje sobre raça. Aqui no Rio Grande do Sul tem 360 e poucas crianças na fila para adoção. Até achei que teria mais, né? 300 e pouco. Diz que tem 4.000 pretendentes para adotar essas crianças. E elas não são adotadas porque não preenchem os requisitos dos pretendentes. Porque eles não falaram, né, quais os requisitos. Mas, então, para ver como ainda tem muita coisa, né? Claro, diz que uma das coisas são crianças que têm doenças, que têm comorbidades, daí é difícil, né, para alguém adotar. Crianças já muito, assim, já adolescentes também, então as pessoas têm preferência por crianças menores. Mas deve ter uma série de outros requisitos, inclusive os raciais, que eles nem divulgam, né? Então, ainda tem muito, eu acho que ainda tem muito. Mais alguém, ou vamos mais um pouquinho? Alguém quer falar alguma coisa? Não, Estela, eu concordo contigo. E vamos pegar um exemplo, né? Eu já vi casos de pessoas com leve deficiência mental que não tem condição psicológica para criar um filho, gerar um filho. Então, eu acredito que isso aí que o livro de Urântia trata, né? Quando uma pessoa que não tem preparo psicológico e até mesmo financeiro de ter muitos filhos, talvez ela possa ter um filho, mas a partir do momento que ela tem 5, 6, 7 filhos e ela não tem esse preparo psicológico, né, para criar esse filho e nem financeiro, a probabilidade desses outros filhos ficarem ali de um certo modo, numa pobreza mental, intelectual é grande, né? Eu penso assim. É verdade. E a gente sabe, né, que vai ter que ter esse melhoramento, porque para o planeta chegar em luz e vida, todos vão ter que ter ajustadores, né? E para todos terem ajustadores, as pessoas têm que ter uma mente sadia. Sem uma mente sadia, não tem ajustador. Então, esse trabalho vai ter que ser feito... Bom, eles já falaram, né,
em outra ocasião, naquela minha palestra da eugenia, né, eu falo que isso vai ter que ser feito pela ciência, esse melhoramento agora, já que Adão e Eva não cumpriram, né, com tudo que tinha que fazer. Fala, seu Luiz. O que eu acho perigoso é a gente querer brincar de Deus, viu? O senhor acha que a gente brinca de Deus? Se nós formos tratar dessa pretensa seleção de esse pode, esse não pode, etc., brincar de Deus. Esse tem condições de seguir, o de cá não tem, esse pode procriar, esse não pode. Quem somos nós para julgar isso? É brincar de Deus. Mas o senhor acha justo uma família sem a mínima condição ter 10, 12 filhos? Sendo que hoje, assim, ó, tem uma parte... Ai, pena que eu não salvei. Eu passei para o Marcos esses dias numa das palestras dele, e eu não... Inclusive, eles falam exatamente isso no livro de Urântia, né? Eu disse, olha ali o advento da pílula anticoncepcional, que hoje, por causa da ciência, a mulher tem condições de escolher se vai ter filhos ou não, ou quantos vai ter. É mais ou menos isso. O livro não fala bem essas palavras, mas é isso aí. Então, se a ciência chegou num ponto, eu acho, assim, de poder evitar que uma mulher que não tem a mínima condição financeira, às vezes até psicológica, que nem o Jonathan falou, de criar 10 filhos, o senhor acha que isso é brincar de Deus? Querer... Não sei. Santo Agostinho, meu querido Santo Agostinho, diz o seguinte: se Deus nos quisesse diferente, assim teria feito. Pois é, mas Deus nos deu a inteligência para criarmos a ciência, para fazermos as coisas melhores. E a parte física é só uma vestimenta, é a nossa forma de olhar, ela é muito limitada, é muito grotesca, eu diria. Então, lógico, eu acho que a ciência tem que fazer o seu papel e cada vez mais, se eu posso dar a possibilidade pela ciência de uma mulher escolher quantos filhos quer ter, essa é uma pequena questão de livre-arbítrio e, ao mesmo tempo, pode ser egoisticamente utilizada, mas se eu tenho condições de não ter pessoas com diabetes no futuro, não ter pessoas com câncer, não ter pessoas com degenerações que maculam, né, e que deixam no sofrimento, eu acho que é uma coisa que a sociedade tem que prover, tem que providenciar pela ciência e se aperfeiçoar, amar os que estão aí, que já estão degenerados, mas procurar evitar que novas degenerações, né, físicas e biológicas aconteçam. Acho que isso ninguém aqui está defendendo fuzilar as pessoas, nada disso, mas eu acho assim, se puder evitar que nasçam pessoas com doenças e toda a ciência está aí para isso. Quanto mais nós melhorarmos todo ser humano, melhor. Adão e Eva vieram para fazer isso. Então, não é pecado melhorar biologicamente as pessoas. A cura seja bem-vinda. A cura seja bem-vinda. Mas decidir quem pode viver, quem não pode, esse tem direito de cá não tem. Não, depois que nasceu, não, Luiz Brito. Estamos falando de não deixar acontecer. Sim. Não daqueles que estão vivos aqui. Eu sei, mas se você já começa a limitando, é complicado. Mas se está no útero ainda. E se está no útero ainda? É que nem bicho aí, deixar acontecer por acontecer e justificar que Deus assim o quer. Não sei, eu acho que é bastante retrógrado isso. Mas hoje o ser humano, ele mexe em todas as raças, não sei no próprio ser humano, em tudo que é raça ele mexe, na fauna, em tudo ele procura uma melhora genética.
tá? E no ser humano é como vocês estão falando aí, ninguém quer destruir ninguém, só quer impedir que ele, se ele tem uma doença degenerativa, porque ele tem que reproduzir. Tem que tomar alguns cuidados, é só isso. Nós vamos melhorar em todos os aspectos. Eu concordo com isso. Você tem condições Tem que ter uma dizer o que vai conscientização, acontecer né? daqui a meia hora? Como? Você não tem Eu condições de acredito que dizer tem que ter uma conscientização. Fala, Luiz. Ensinar essas pessoas sobre a conscientização, o que pode afetar os filhos delas, se caso ela quiser ter muitos filhos, né? Então, independente de raça, cor, credo, eu acredito que se a pessoa tem uma consciência, eu pego por mim um exemplo, né? Eu tenho um filho que mora longe de mim, mora em São Paulo, e eu tenho essa consciência que eu não estou dando condições que eu gostaria de dar para ele, totalmente, né? Eu dou o que eu posso. Então, eu tenho essa consciência. Para que eu vou ter outro filho se eu não estou conseguindo arcar com tudo que eu gostaria de oferecer para o meu filho? Eu penso assim. Então, tá nessa consciência. É educar e conscientizar a população sobre isso, né? É o que eu penso. Fala, seu Luiz, ia perguntar alguma coisa para o Israel? Não, aqui nós não temos condições de prever o que vai acontecer em 30 minutos, quanto mais daqui a 30 anos. E se a criança está no útero com deformidade, vai tirar ela do útero? Vai matar? Vai tirar como? Não. Se ela está no útero com deformidade. Vai ter que Não criar. entendi, Morelli. Não entendi o que você falou. Se a criança está no útero com uma deformidade. Se é um anencéfalo, Morelli, já é permitido por lei. Não, eu falo qualquer deformidade, qualquer uma. Nós vamos ter daí o direito de pegar, se vai tirar, falar, isso aqui não presta para nós, vamos colocar para fora, porque nós somos seres muito perfeitos para vir coisa imperfeita. Ninguém está dizendo isso aqui. Isso não, eu estou dando um exemplo, se isso vai acontecer no futuro. Nós vamos decidir até por quem está no útero? Não sei. Eu acho que vai. Que Deus tenha misericórdia quem fizer isso. Mas vai. A ciência tem condições de fazer análise já da criança? Sim, vem cá. Não operaram uma criança... Fazer até cirurgia para melhorar. Fizeram uma cirurgia no coração de uma criança, ainda ela não tinha nascido ainda. Não, mas aí, Israel, tudo bem, está com um problema cardíaco, fazer cirurgia, beleza, está com um problema medular, fazer uma cirurgia, beleza, está com lábio leporino, fazer uma cirurgia, tudo bem. Mas vamos supor que a criança, no útero, vê que ela tem síndrome de Down. Ah, não, síndrome de Down não serve para estudar demais, a cidade está muito avançada, uma síndrome de Down vai piorar a nossa genética, então melhor tirar. Você acha que nós vamos chegar nesse ponto? Não sei, Morelli, o senhor Luiz acabou de dizer que a gente não sabe o que vai acontecer daqui a 30 minutos. Mas nós estamos aqui fazendo uma seleção genética. Morelli gosta de colocar essas coisas bem polêmicas, porque tem que enfrentar a verdade, cada um tem que colocar as suas ideias. Eu acho que vai ter doenças que sim, doenças que não. O Down, eu acho que não. O Down é aceitável. Agora, para botar um Down para reproduzir, eu não sei, eu não sou cientista para dizer o que é que possa sair. Essa é a situação. O que está se comentando aqui é as doenças que podem trazer mais problemas, essas têm que ser evitadas, as outras permitidas. Só isso. E mas o Down não é um problema, o Down é simplesmente uma diferença genética. Sim. Eu conheço criança que tem Down, minha esposa tem um primo dela que tem Down, ele fala 3 línguas fluentemente. Ele fala português, espanhol, inglês. Graças à ciência que hoje ele se desenvolve. Há 100 anos, Down era uma coisa nada. Eu vou impedir essa criança de casar e ter um filho que tenha Down também? O que é que possa sair daí? Que saia outro com Down, e daí? É uma diferença genética, não é uma falta de cérebro. A grande situação é que nós somos muito sentimental, Morelli. Não estou sendo sentimental, estou sendo realista.
Não sei. Querer tirar uma raça, porque tem uma diferença genética, porque eu acho que a minha genética é superior à dele. Não sei, olha, eu acho que esse é um caso de paciência. Tá? Vamos mais um pouco, porque essa é a palestra da eugenia. Ia cair nisso, pode ter certeza, eu sabia que essa é da eugenia. Essa aqui eu estou tentando mostrar que hoje não tem diferença nas raças. Mas tá legal, vamos mais um pouquinho. Só um segundinho, ó. Eu, quando casei, eu fiz como é que fala? Pré-natal é para mulher, né? Mas pré-casamento lá, não sei como é que fala. Eu fiz um exame, minha esposa fez uns exames, e eu acho que a ciência, futuramente, um casal que vai procriar, ela fará um exame, e nesse exame vai ter todo o histórico da possibilidade dele ter os filhos de forma X, Y e Z, e ele vai escolher se ele quer ou não quer aquilo. Entendeu? A ciência vai avançar, eu penso nisso, né? Que ela Mas vai hoje tem até medicamentos, seu Luiz, que quando já prevê isso, as pessoas já se... Isso, você faz já tratamento. Um tratamento que você não vai correr esse risco de ter alguém... Exato. É pelo aí, eu acho que... Eu concordo com o senhor, acho que a ciência vai nesse ponto aí. Isso. Beleza. Eu acho que tudo que é feito para melhorar a condição humana é válido. Também, Estela. Agora, eu não estou falando em matar, não estou falando isso aí, estou falando em melhorar. Hoje pelo avanço da genética, pela terapia gênica, dá para corrigir genes defeituosos. Provavelmente a ciência vai chegar num grau de corrigir até a síndrome de Down, sabe? Então, vamos, tomara. Já que o próprio livro de Urântia diz que ficou por nossa conta agora para a ciência fazer essas correções, né? Já que Adão e Eva não fizeram. Vamos ver se eu acho que isso aí vai acontecer. A emenda vai ficar pior do que o soneto. O senhor está muito pessimista. Não necessariamente, Luiz, não necessariamente. Vamos confiar um pouco. Então, isso aqui é o que o livro de Urântia... Deixa eu só ver se eu não pulei nada. Não, acho que não. Isso continua o livro de Urântia, né? Durante os últimos 100 anos, tem havido mais hibridação racial em Urântia, foi o que eu falei. Aquilo que eles falaram que era prejudicial lá, a mesclagem das raças, era lá no início, né? Durante os últimos 100 anos, tem havido mais hibridação racial em Urântia do que ocorreu em milhares de anos. O perigo de desarmonias grosseiras resultantes da fecundação cruzada de sangues humanos foi bastante exagerado. Os maiores problemas da mestiçagem são devidos a preconceitos sociais. Isso aqui, eu tenho a impressão que aqui estão falando de casamentos consanguíneos, né? Que não é tanto assim o problema. A experiência Pitcairn de mesclar a raça branca e a raça polinésia deu resultados bastante bons, porque os homens brancos e as mulheres polinésias eram de linhagens raciais relativamente boas. A mesclagem entre os mais elevados tipos da raça branca, da raça vermelha e da raça amarela traria imediatamente à existência muitas características novas e biologicamente eficazes. Esses 3 povos pertencem às raças sanjiques primárias. Misturas de raça branca e de raça negra não são tão desejáveis pelos resultados imediatos, mas essa progênie mulata é tão digna de objeções como querem fazer parecer, mas essa progênie mulata é tão digna de objeções como querem fazer parecer os preconceitos sociais e raciais. Fisicamente, tais produtos híbridos de brancos e negros são espécies excelentes de seres humanos, não obstante a sua ligeira inferioridade quanto a alguns outros aspectos. Então, eles já frisaram em vários
em vários parágrafos aqui, que é mais preconceito social e racial, né, do que biológico. Biológico não existe. O que eu estou tentando mostrar com esse trabalho é que a gente tem que parar com essa coisa de raças. Hoje nós somos uma raça só, né? O fato de que a raça seja um termo confuso do ponto de vista científico não significa que os exames de DNA não possam dizer nada sobre essa origem. Um grupo de cientistas foi capaz de determinar corretamente o país de origem de 83% das pessoas analisadas. Além disso, buscando resultados ainda mais específicos, os cientistas estudaram 200 habitantes da ilha da Sardenha. Em 25% dos casos, o grupo acertou a localidade de origem desses habitantes, e em quase todos os outros apontou localidades a uma distância máxima de 50 quilômetros dos seus povoados. Outros resultados das análises genéticas, entretanto, mostram a complexa relação entre raça e genética. Quando se comparou em 2009 o genoma do cientista coreano Chong Jin-kim com o dos norte-americanos James Watson e Craig Venter, verificou-se que os dois cientistas brancos compartilhavam menos variações genéticas entre si do que as que tinham em comum com o asiático. Na Península Ibérica, os habitantes da costa leste são geneticamente mais parecidos com os italianos do que com as pessoas do centro da península. Mas a gente viu isso que é muito por fatores ambientais, né? Então, a variação genética, ela transcende raças. Eles viram aqui que 85% da variação ocorre dentro de uma mesma população. Exemplo, os portugueses, né? Que só 8% ocorre entre populações de uma mesma raça, franceses, portugueses, e 7% entre raças diferentes, exemplo, entre europeus e africanos, né? Então, a conclusão é que, do ponto de vista genético, nossa espécie é bastante homogênea. E as raças, segundo o livro de Urântia, né? Bom, primeiro vieram os andonitas, há 1 milhão de anos, né, descendentes de Andon e Fonta. Depois vieram as raças coloridas, há 500 mil anos, né, que no nosso planeta vieram todas juntas, coisa que não é normal. E o normal também era elas virem antes do príncipe planetário, e no nosso caso elas vieram juntos, né? Depois veio a raça nodita, que eram os descendentes de Nod, depois a raça violeta, ou adamitas, né, os descendentes de Adão e Eva, e os anditas, que deram origem aos anditas, que eram os noditas mais os adamitas, né, que depois deram origem aos sumérios. E aí tem os amandonitas, que eram os descendentes de Amadon e Ivan, mas nem foi considerado uma raça, né, foi mais cultural do que racial. E os adamsonitas, que eram os descendentes de Adamson, que também não foi considerado uma raça, né? Eles consideraram 9 raças. Então, e as raças de cor? Há 500 mil anos, as tribos Badonã dos Planaltos ao noroeste da Índia viram-se envolvidas em uma outra grande luta racial. Por mais de 100 anos, essa guerra impiedosa gerou a violência. E quando a longa luta chegou ao fim, restavam apenas cerca de 100 famílias. Esses sobreviventes eram, porém, os mais inteligentes e os mais desejáveis de todos os descendentes de Andon e Fonta, que então permaneceram vivos. E entre esses badonitas dos Planaltos houve um acontecimento novo e estranho. O homem e uma mulher que viviam na parte nordeste da região habitada dos Planaltos começaram subitamente a produzir uma família de crianças inusitadamente inteligentes. Essa foi a família Sanjique, os ancestrais de todas as 6 raças coloridas de Urântia. E aqui eu acho interessante, né, como que eles fizeram essa divisão, porque as 3 raças primárias, se a gente vai ver, elas eram em maior número. E eles dizem também, né, que
nos planetas experimentais sempre vem 6 raças, mas nos outros pode vir só 3, as 3 primárias. Essas crianças Sanjiques, em número de 19, não apenas eram mais inteligentes do que os seus semelhantes, mas as suas peles manifestavam uma tendência única, de tomar várias cores com exposição à luz do sol. Dessas 19 crianças, 5 eram vermelhas, 2 alaranjadas, 4 amarelas, 2 verdes, 4 azuis e 2 índigo-negras. Essas cores tornaram-se mais pronunciadas à medida que as crianças foram ficando mais adultas. E quando, mais tarde, esses jovens se mesclaram aos seus companheiros de tribo, toda a sua progênie tendia para a cor de pele do ascendente Sanjique. Há razões boas suficientes em grande número que justificam o plano de fazer evoluir 3 ou 6 raças coloridas nos mundos de espaço. Embora os mortais de Urântia possam não estar em posição de saber apreciar todas essas razões, nós gostaríamos de chamar a atenção para as seguintes. A variedade é indispensável para dar oportunidade a um amplo funcionamento da seleção natural, levando à sobrevivência dos estratos superiores. Raças mais fortes e melhores podem ser obtidas em consequência de cruzamentos de povos diversos, quando essas raças diferentes são portadoras de fatores de uma herança superior. E as raças de Urântia ter-se-iam beneficiado de uma tal miscigenação antecipada, caso o povo resultante pudesse ter sido subsequentemente elevado, de um modo efetivo, por uma miscigenação cuidadosa com a raça adâmica superior. Uma tentativa de se efetuar um experimento assim em Urântia, sob as condições raciais atuais, seria altamente desastrosa. Viu? Aqui eles falam isso, né? Que Urântia talvez não esteja preparada ainda para fazer isso. Eu acho assim, eu sempre penso assim que a nossa ciência evolui muito mais rápido que a nossa ética e a nossa moral. Aí que mora o perigo. O perigo não é a ciência, né? O perigo é o uso que algumas pessoas podem fazer dela. Isso que eu acho. A competição é saudavelmente estimulada pela diversidade das raças. As diferenças no status das raças e grupos dentro de cada raça são essenciais para o desenvolvimento da tolerância e do altruísmo humano. A homogeneidade da raça humana não é desejável, antes que os povos de um mundo em evolução atinjam níveis relativamente altos de desenvolvimento espiritual. Eu acho que aqui resume essa discussão que a gente está tendo, né? Então, eu acho... É isso que o Morelli falou, isso que o seu Luiz falou, né? Nós não temos condições de julgar, não temos, e eles deixam claro ali, né? É esse o perigo. O perigo é a ciência evoluir mais que o nosso desenvolvimento moral e espiritual, aí eu concordo. Talvez, talvez seja isso. Antes dessas raças Sanjiques aparecerem, eles ficavam se matando igual, tanto é que sobrou, numa certa época, só 100 indivíduos, né, que depois geraram essas raças coloridas. Se nós nos mesclarmos logo e não tivermos a evolução moral e ética, nós vamos ficar mais ou menos no mesmo ponto antes de 500 mil anos atrás. Ou seja, todo mundo é meio igual e se acha outras formas, pela falta de moralidade e de ética, para começar a se matar ou a se dizer, olha, esse não serve, aquele serve, vai se achar outras formas de fazer isso, né? Então, é esse o perigo, né? O perigo é talvez a ciência evoluir muito mais rápido, fazer coisa, usar de uma maneira negativa, como a gente já ouve falar, de controles que tem, de uma série de coisas, né? Que já estão criando super bebês, super não sei o quê. Então, esse é o perigo, eu acho. A ciência não é o perigo, é o mau uso, né? Como eu falei lá no início, como o uso do martelo. Qualquer coisa, qualquer ferramenta que a gente usar mal, ela vai trazer consequências, né?
Eu acho que é por aí que o seu Luiz e o Morelli estavam falando, não sei, podem complementar. E o livro deixa claro isso, né, esse perigo. Algum comentário? Estela, quando foi o Jonathan, não, foi o Jonathan, quando ele colocou a ideia dele que ele, pela responsabilidade que ele tinha, ele tem um filho em São Paulo, e ele não acredita, ele não se achava com o direito de ter outro filho, porque ele ainda não achava que ia ter, que poderia, que estava dando o suficiente que ele achava que poderia dar ao seu filho. Muitas vezes, no meu caso, quando eu tive o segundo filho, eu fiz vasectomia, isso há quase 25 anos atrás. Eu fui o primeiro de todo um grupo de amigos e familiares que fizeram. É porque, no meu caso, eu queria criar os filhos, o casal de filhos que eu tenho, de uma maneira mais perfeita possível, de dar o máximo de atenção e de atenção que a gente pudesse dar. Então, existia essa consciência. E, muitas vezes, esse tema leva para várias situações de pessoas que não têm, que são degenerados. Mas quando essa palavra degenerado, ela é muito pesada, né? São pessoas defeituosas. Mas a maioria das situações que a gente vê hoje são pessoas que não têm a sensibilidade, que ela não tem condições de criar. Eu tenho um parente que ele adotou 4 crianças, 5. Dessas 5, 4 são degenerativas, que tem algum problema degenerativo. Uma pessoa de um coração tamanho, mas a gente também vê o sofrimento que ele tem hoje para criar essas criaturas. Tem uma que não sai de um quarto. Então, esse é o posicionamento da gente. Pô, será que uma pessoa assim tem condições de se reproduzir para criar mais pessoas defeituosas? E quem é que vai tomar conta dessas pessoas? Será que vai aparecer outro filho de Deus com um coração tão grande como ele apareceu e pegar essa criança e levar para casa? Como você mesmo falou, que tem 300 e poucas crianças lá que não tem perfil que as pessoas querem? É mais nesse sentido a minha posição, a posição também, eu acho, do Jonathan, é que é a responsabilidade por criar, né? Não é que a gente queira que, não, está ali, corta lá o bigolinho do cara, ou esteriliza, e ele não vai ter o filho. É mais pela responsabilidade. Eu acho muito bonito, assim, né? Muito altruísta, mas eu hoje não adotaria uma criança com problemas, não teria condições de criar. Eu sou bem realista, pela vida que eu levo, que eu trabalho e tudo, eu não teria condições. E é bacana a gente dizer, vamos se reproduzir aí de qualquer jeito, mas eu conheço uma casa aqui em Porto Alegre, onde tem, não sei, quase 100 crianças abandonadas lá, todas vegetativas, né? As mães têm e abandonam, e aí? Tem que ter voluntários lá, abnegados, para criar. É bem complicado isso, sabe? Que nem eu digo, a gente não é juiz, mas também, o que seria dessas crianças se não fosse uma casa lá para acolher, vou condenar uma mãe, vou condenar, sei lá, porque abandonou lá, se ela não tinha condições mínimas de criar uma criança assim, não sei. É difícil a gente
A gente não é julgador, mas a gente pode julgar também. Não sei, é complicado. Uma mulher que já tem 6, 7, 8 filhos, vive numa condição de miserabilidade, aí tem uma criança assim, vegetativa, ela faz o quê? Ela abandona no hospital, numa casa dessas. E aí, graças a Deus, que ainda tem pessoas altruístas que cuidam, mas não sei. Mas eu vejo assim, essa criança que está lá vegetando, o que está vegetando é o corpo dela, o espírito dela não está deficiente. E esse espírito é um candidato a sobreviver depois. Sabe, continuar. Não tem ajustador de pensamento. Não tem ajustador de pensamento, mas o espírito dela não vai ter nenhum significado para poder ir para as morôncias e continuar a vida dele. A gente julga pela carne, pelo que aquela carne representa. Ali está deficiente, ali está faltando isso, faltando aquilo, está com aquele problema. Mas, e daí? Uma passagem dela, foi que nós conversamos ontem sobre a impermanência, uma passagem, sabe? Se a mãe teve uma criança que é deficiente, está vegetando, não tem condição de cuidar, e tem quem cuida, que bom, ótimo. Mas ela teve culpa em ter? Não teve culpa em ter. Aconteceu. Ela teve culpa em não ter condição? Não sei. Talvez ela achou que poderia ter condição de criar uma criança normal, mas como é deficiente, ela se viu em papo de aranha, você não tem noção de cuidar de uma criança dessa, não tem estrutura psicológica nem financeira. Preciso passar para alguém. Mas ele está passando somente uma carne. Aquilo ali é passageiro, daqui a pouco acaba. Sabe, eu, no meu ponto de vista, não consigo imaginar ter que fazer uma seleção genética amanhã e depois para a gente evitar problemas. Se são os problemas que nos fazem aqui nesse mundo expiatório, esse mundo tão pequeno, a gente poder progredir e poder se levar. Mas então, se não fosse que nós tivéssemos que evoluir, melhorar biologicamente a nossa raça, para que eles mandaram Adão e Eva? Morelli, o que Estela falou dessa clínica aí em Porto Alegre, dessas pessoas que vegetam aí, 100 pessoas, quando a gente fala, é nesse nível aí. Será que essas pessoas têm capacidade de se reproduzir? Não é pegar nenhum... Mas, não é pegar Israel, qualquer um ser humano fazer isso. Essas crianças já têm capacidade de reproduzir ou não? Não sei, não avaliei elas, a questão reprodutória dela. Nenhum médico passou um laudo para falar, elas não têm condição, não têm condição. Se elas não têm condição, não tem, acabou. Se elas têm condição, cabe daí saber se realmente a gente pode... evitar que elas reproduzam, para não ter, você tem que ter 100% de certeza. Não, eu nem estou falando disso, eu estou falando de criança vegetativa, que não tem nem cérebro. Tá, mas a vegetativa, ela está ali por um período só. E daí? Alguns anos, ela vai acabar, ela vai sair desse plano. É um período só, gente. E daí? Eu sei, mas essa pessoa, você acha que essa pessoa tem condições de se reproduzir? Mas então, tem duas coisas. Tem uma coisa falando outra. Eu vou responder para você agora, Israel. Vai. Se essa pessoa tem condição de reproduzir, e se nós tivermos com certeza, 100% certeza, que o filho que ela vai gerar tem problema, não, ele vai gerar um filho que 100% sem cérebro, ancéfalo. Beleza, então vamos evitar. Não, a filho não tem 100%. Quem sou eu para decidir daí se ele deve ou não deve ter filho? Então, tu chegou num ponto comum a nós agora. Se não... Isso aí. Vai nascer eu não posso decidir, eu não posso decidir. A ciência não pode decidir. Não, a ciência Ninguém tem que pode decidir. Não, a ciência decide, a ciência dá o diagnóstico. Não, é que eu sou uma pessoa que eu não fico em cima do muro. Não estou em cima do muro. Eu não estou sendo muito gentil. Eu estou respondendo o que você falou, com todo respeito a sua... Tá, mas claro. Tu concordou conosco que se a ciência consegue detectar que vai nascer um anencéfalo, é para evitar. Mas aí,
cabe não a ciência decidir, cabe daí a pessoa ali e fala assim, não, eu não vou ter porque eu quero gerar outro filho como eu. Mas essas pessoas não têm capacidade para ter esse raciocínio, Morelli. E essa decisão também não pode ser individual, a do Morelli, do Israel, ou minha. Não é uma pessoa que vai decidir, é a ciência baseada em estudos e é um grupo que tem que decidir, é um coletivo. O livro de Urântia vive falando isso. A sociedade vai decidir em como os seres vão continuar. Isso é uma decisão sempre coletiva. Você já pensou se tiver que ficar na mão de uma sociedade para decidir o futuro nosso? Se deve ou não deve reproduzir. Mas como é que nós vivemos, Morelli? É exatamente assim? Não, mas aí eu tenho liberdade para decidir por mim. Depende, não te deixam entrar em alguns países hoje em dia, não te deixam fazer um monte de coisa também. A sociedade decide, sim. Eu acho, né? Eu queria fazer uma pergunta. Onde é que Deus entra nessa história aí? Nós já acabamos com ele, já matou, filho, já não existe mais Deus. No livre-arbítrio. Deus já existe mais. E as suas características que são ditas lá, da sua onisciência, da sua absolutez, etc. e tal. Então, isso aqui tá amigué. Tá entendendo? Agora que você percebeu. Isso é quando nós chegarmos lá, Luiz Brito. Hoje não. Hoje não. Nós estamos falando aqui de raças, da nossa condição biológica, mas nós acabamos de falar e o livro também. Se Deus não quisesse que isso aqui fosse do jeito que é, paciência, não seria. Não, eu acho que ele quer que seja do jeito que é, mas ele quer que nós façamos a nossa parte também. Isso aí. Ou seja, a parte suja. Não é assim. A parte do urubu. Não é assim, não é dessa forma. Eu tô fora desse negócio. Não me bote para fazer isso, não. Por que Deus mandou Adão e Eva melhorar a nossa parte biológica? Se era para a gente continuar todo mundo, um sem um olho, outro sem um pé, outro sem uma cabeça, outro sem não sei o quê, por que ele mandou Adão e Eva nos melhorar? O senhor sabe? É isso aí, sabe? E melhorou? Melhorou que se perderam. Não melhorou mais porque Adão e Eva não cumpriram com a parte deles. Mas, então, quem errou? Foi quem mandou ou foi Adão e Eva? Adão e Eva. Não. Mas então foi mal escolhido, hein? Então escolheram mal. Escolheram, eu também acho. Então, quem escolheu aquele Adão e Eva, porque Adão e Eva são vários, não um só, quem escolheu, assim, esse que escolheu, assim, ele tinha um problema de escolher, que barbaridade, hein? Pois E quem escolheu Caligacha? Quem escolheu agora Lucifer? ficou para a gente fazer a parte de Adão e Eva. Agora ficou a parte do Adão e Eva, seu Luiz, infeliz. Rapaz, a gente deu desensorte demais. Foi Lucifer, Caligacha, Adão e Eva. Então chega uma encruzilhada agora, Israel. Se quem escolheu Adão e Eva para cá, escolheu o mal escolhido, e nós vamos escolher como nós vamos ser o futuro nosso. Barbaridade! Olha o nível que nós chegamos. Mas a gente tem esse direito também. Não, a gente tem um inferior. Então quer dizer que eu tenho uma capacidade superior a quem escolheu Adão e Eva? Não. Rapaz, por quê? Vamos continuar mais um pouco, então? Eu acho que nós estamos aqui para experiências. Acabou. Vamos continuar mais um pouquinho. Bora, vamos. É o assunto mais polêmico. Eugênia, é o assunto mais polêmico que eu já vi na vida. Vamos em frente. Vamos ver a próxima polêmica, qual é? O seu Moacir tem que levantar para meia hora. Com os outros, né? Com os outros. O seu Moacir queria falar? Então, eu tenho que levantar para meia hora. Assim. Ele levantou. Ele tá com a caneta. Eu achei que ele estava balançando a caneta ali. Não, eu estou com a mãozinha ali, ó. Pus a caneta embaixo da mãozinha. Veja bem, eu li um artigo nos Estados Unidos, como é que é matador em série lá em inglês, como é que fala? Killer lá? Serial killer. Serial killer. Tem cara desse tipo aí que nos Estados Unidos eles já castram, o cara não permite que ele se reproduza. Isso é fato, porque ele provavelmente vai gerar um filho com o mesmo problema. Isso eu li, porque o papel aceita tudo aí, né? O que o cara escreve. Mas isso é uma coisa de se pensar também.
não só nos Estados Unidos. Moacir, o perigo é o provavelmente. Esse provavelmente é que é o X da questão. Não, presta atenção. Mas já existe, Luiz. Já existe isso. É o que a gente acabou de ver ali, né? Que é o perigo de Urântia. Eu até vou voltar um slide ali. O que vocês sabem, tem países muçulmanos, se o cara é estrupador, ele é morto, é executado. Isso é uma questão moral, né? A sociedade lá decidiu assim. Mas pela se o cara já nasceu, estrupou, é uma coisa. Se o cara nasceu e matou, é uma coisa. Mas se o cara nem nasceu ainda, nós já vamos matar aqui para ser quem vai matar. A ciência vai resolver o caso dele. A ciência vai resolver o caso dele. Eu acho que Israel vai ter um filho que vai matar alguém. Não. Quem sabe que daqui a algum tempo não chega a esse ponto. Vocês estão exagerando. Morelli, nós vamos ser Deus. Deus Morelli. Vamos ver a evolução das raças. Mas aqui, ó, vocês viram que eles dizem aqui, ó, que eu acabei de ler num dos slides ali, né, que o perigo de Urântia é esse. A gente não... Agora eu não sei qual é que... É que a gente ainda não tem condições morais de fazer o que nós deveríamos fazer, né? Mais um pouquinho só, então, para a próxima. Stella, no livro de Urântia, a gente já discutiu, quando a gente discutiu a eugenia, que depois, nas morôncias, vai ter um local que ele vai fazer essa eugenia. Não, aqui, antes de entrar em Luz e Vida, o que a gente não fez, vai vir os portadores da vida terminar o serviço. Pronto, é isso aí. Tá escrito, é aqui mesmo, não é nem lá. Nos mundos que possuem todas as 6 raças evolucionárias, os povos superiores são os da primeira, da terceira e da quinta raças, vermelha, amarela e azul. As raças evolucionárias, assim, alternam-se em capacidade de crescimento intelectual e desenvolvimento espiritual. A segunda, a quarta e a sexta raças sendo ligeiramente menos dotadas. Essas raças secundárias são as dos povos que acabam ausentes em certos mundos. São as raças que foram exterminadas em muitos outros. É um infortúnio que a Urântia tenhais perdido em grande escala os homens azuis superiores, excetuando no que eles perduram na vossa miscigenada raça branca. A perda das vossas linhagens alaranjadas e verdes não é tão preocupante. Esse aqui não interessa. Na primeira fase do desenvolvimento racial, há uma ligeira tendência de os homens vermelhos, amarelos e azuis se mesclarem entre si, e uma tendência semelhante de que as raças alaranjadas, verdes e as de cor índigo também se mesclem entre si. Os humanos mais atrasados são geralmente empregados como trabalhadores pelas raças de mais progresso. Isso explica a origem da escravatura nos planetas, não é só aqui. Durante as idades iniciais, os homens alaranjados geralmente são dominados pelos vermelhos e reduzidos ao status de servos, sendo algumas vezes exterminados. Os homens amarelos e os vermelhos frequentemente confraternizam entre si, mas não sempre. A raça amarela geralmente escraviza a verde, enquanto os homens azuis dominam os índigos. Essas raças de homens primitivos, ao utilizarem os serviços dos seus companheiros mais atrasados em tarefas obrigatórias, não pensam neles mais do que os urantianos o fazem ao comprarem e venderem cavalos e gado. Mas não esqueçam que eles estão falando aqui lá dos primitivos, né, que eram quase animais. E hoje ainda a gente faz muita coisa como os primitivos, também não mudamos muito. O sangue adâmico. Adão e Eva realmente caíram do seu elevado estado de filiação material até o status inferior de homem mortal. Mas isso não foi uma queda do homem. A raça humana tem sido elevada a despeito das consequências imediatas da falta adâmica. Embora o plano divino de doar a raça violeta, aos povos de Urântia haja malogrado, as raças mortais têm tirado um imenso proveito da contribuição limitada que Adão e a sua descendência deram
as raças de Urântia. Não houve uma queda do homem. A história da raça humana é de evolução progressiva, e a outorga adâmica deixou os povos do mundo enormemente aprimorados em relação à sua condição biológica anterior. As linhagens superiores de Urântia agora trazem em si fatores de herança derivados de nada menos que 4 fontes separadas: a andonita, a sanjica, a nodita e a adâmica. Nós vimos ali atrás, né, as raças. As raças anditas foram a mistura primária da raça violeta de linhagem pura com os noditas, acrescidas dos povos evolucionários. Em geral, deve-se considerar os anditas como tendo uma percentagem muito maior de sangue adâmico do que as raças modernas. Viu? Eles tinham mais, claro, né, porque depois foi se miscigenando e foi diluindo esse sangue, né? No conjunto, o termo andita é usado para designar os povos cuja herança racial violeta é de 1/8 a 1/6. Os urantianos modernos, mesmo as raças brancas nórdicas, trazem muito menos do que essa percentagem de sangue do sangue de Adão. A Índia é o único local em que todas as raças de Urântia foram miscigenadas. A invasão andita trazendo a última contribuição. Nos planaltos a noroeste da Índia, as raças sanjiques vieram à existência e, sem exceção, os membros de cada raça penetraram no subcontinente da Índia nos seus primórdios, deixando atrás de si a mais heterogênea mistura de raças que existe em Urântia. A Índia antiga atuou como uma bacia coletora para as raças em migração. A base da península anteriormente era um pouco mais estreita do que é agora. Grande parte dos deltas do Ganges e do Indo sendo um trabalho dos últimos 50.000 anos. O sangue de Adão foi compartilhado com a maioria das raças humanas, mas algumas delas asseguram para si mais do que outras. As raças miscigenadas da Índia e os povos mais escuros da África não apresentavam atrativos para os adamitas. Eles ter-se-iam miscigenado livremente com a raça vermelha, não estivesse ela tão distante nas Américas, e estavam amigavelmente dispostos a miscigenar-se com a raça amarela. Mas essa raça, do mesmo modo, era de difícil acesso, pois estava na distante Ásia. E, portanto, quando impulsionados pela aventura ou pelo altruísmo, ou quando expulsos do Vale do Eufrates, muito naturalmente eles optaram pela união com as raças azuis da Europa. Os homens azuis, então dominantes na Europa, não tinham práticas religiosas que fossem repulsivas aos primeiros imigrantes adamitas, e havia uma grande atração sexual entre a raça violeta e azul. O melhor dentre aqueles da raça azul considerava uma alta honraria que lhe fosse permitido acasalar-se com os adamitas. Os homens azuis alimentavam a ambição de se tornarem suficientemente hábeis e artísticos a ponto de ganhar a afeição de alguma mulher adamita. E a mais alta aspiração de uma mulher azul superior era receber as atenções de um adamita. A miscigenação. Lentamente, esses filhos migrantes do Éden uniram-se com os tipos mais elevados da raça azul, revigorando as suas práticas culturais e, ao mesmo tempo, exterminando sem piedade os traços residuais do sangue neandertal. Essa técnica de mistura racial, combinada com a eliminação das linhagens inferiores, produziu uma dúzia ou mais de grupos viris e progressistas, de homens azuis superiores, umas das quais vós denominastes os cromaions. As primeiras ondas da cultura mesopotâmia tornaram por essas e outras razões, das quais a menos importante foi o trajeto mais favorável da imigração, quase que exclusivamente o caminho da Europa. E foram essas circunstâncias que determinaram os antecedentes da moderna civilização europeia. E o que o livro de Urântia diz, né? Todavia, é uma falácia presumir classificar os povos brancos como sendo nórdicos, alpinos e mediterrâneos. Houve uma mesclagem geral, forte e intensa demais para permitir tais agrupamentos.
Em um dado momento, houve uma divisão bastante bem definida da raça branca nesses tipos, mas desde então ocorreu uma intermiscigenação bastante propagada, passando a não ser mais possível identificar essas diferenciações com qualquer clareza. Mesmo em 3.000 anos antes de Cristo, os antigos grupos sociais já não eram de só uma raça, não mais do que os atuais habitantes da América do Norte. No momento em que se fez o contato com o alvorecer dos tempos históricos, toda a Eurásia, o norte da África e as ilhas do Pacífico estavam povoados com as raças compostas da mesclagem da humanidade. E as raças de hoje resultaram da combinação e da recombinação dos 5 sangues humanos básicos de Urântia. Cada uma das raças de Urântia foi identificada por certas características físicas distintas. Os adamitas e os noditas tinham a cabeça longa, os andonitas tinham a cabeça larga, as raças sanjiques tinham cabeças do tamanho mediano, os homens amarelos e os azuis tendendo a ter cabeças largas. As raças azuis, quando combinadas com a linhagem andonita, decididamente ficavam com as cabeças grandes. Os sanjiques secundários tinham a cabeça do tamanho mediano ou longo. Posto que esses 5 grandes grupos raciais se intermesclaram amplamente, a combinação contínua tendeu a obscurecer o tipo andonita, por meio da dominância da hereditariedade sanjique. Os lapônios e os esquimós são combinações das raças andonitas e sanjiques azuis. A estrutura do esqueleto de ambas é a que mais se aproxima de haver preservado o tipo andônico aborígene. Todavia, os adamitas e os noditas tornaram-se tão miscigenados com as outras raças que eles podem ser detectados apenas como uma ordem caucasoide generalizada. Então, o que eles estão dizendo aqui é o que a gente viu no início, que a ciência já concluiu. Nós não temos mais raças puras, não existe mais isso. Hoje nós somos uma raça só. Não tem essas diferenças, não tem mais. O livro está falando ali, né? Essa miscigenação já existiu há milhares de anos. Stella, então esses crânios que já desenterraram, que tinha cabeça alongada, são de adamitas, é isso? Que a gente já encontrou? Os adamitas ali, eles dizem que tem a cabeça grande, né? Não, tinha um ali que estava falando que tinha cabeça... já volto lá. Mas, não, eu posso falar um pouquinho sobre isso também. Sim, algumas, no caso, os que eram misturados com os anditas, eles tinham a cabeça um pouco mais alongada, tá? E também tinha os negros, tinha algumas espécies ali, talvez misturados com a laranja e a verde, que também tinham a cabeça alongada, mais alongada. E ali no centro da Europa, os adamitas, que eram os andonitas, que eram de ando e fonda, eles tinham a cabecinha mais redonda, mais larga. Inclusive, o povo judeu Abraão descendia desse pessoal, né? E eles tinham a cabeça um pouquinho mais achatada, né? Então, hoje em dia é tudo misturado, mas ali no centro da Europa, ali os andonitas de ando e fonda, eles são nativos, já estavam ali há muito tempo, então, principalmente, eles falam hoje em raça alpina, né, dos Alpes. É um povo que estava ali e ficou perto do Danúbio, do rio Danúbio, naquela extensão ali. Mas, no fundo, todos eles depois, o pessoal do norte lá, que era uma mistura dos anditas com os Cro-Magnon, né, que era também uma mistura da raça azul, com os primeiros adamitas que vieram para a Europa, eles formaram essa raça Cro-Magnon, no caso, esse tipo de ser. E a história do livro de Urântia conta que grande parte desses povos eram adoradores da mãe, né? Tanto é que isso hoje está em Maria, está em várias coisas, e eles costumavam queimar os corpos. Por isso que está se achando hoje mais esqueletos, ossos, de seres anteriores aos cromanhões, por exemplo, como é que é o nome daqueles outros mais boçais,
porque eles viviam nas cavernas e se achou os esqueletos deles. Mas os Cro-Magnon e os outros descendentes deles, quase todos eles viraram cinza, né? Foram queimados, então não se acha muito fácil, não. Então, a ciência hoje, ela vai em cima do que ela acha, né? Então, a cada dia tem novas descobertas, são tudo suposições, teorias, hipóteses que viram teorias, tentando justificar, que nem essa questão, se a pessoa vive lá no gelo, então ela fica mais branca. Não, acho que não é isso, não. Isso, na realidade, são suposições. Se você vai pegar o esquimó, ele não tem essa cor branquinha, não. E vive no gelo, né? Você vai pegar o pessoal, os russos lá, muitos deles são morenos também. Mas a tendência a gente viu ali, né? Ter pele mais clara para aproveitar melhor os raios do sol, né? Tanto que o pessoal que vive nas regiões mais quentes, né? Para mim, tudo isso aí tudo são hipóteses ainda. Não está assim. A ciência está andando, mas ela precisa caminhar bastante ainda para chegar a essas Não, mas isso aí é melhores. fato. Assim, se tu vai ver, olha, na região da África e tudo, os povos negros, eles vivem nas regiões mais quentes. Isso aí a ciência já comprovou, né? Porque a raça índigo, ela vivia no Saara há 15, 20 mil anos atrás, porque o Saara era verde, era campos. Esse povo vivia ali. Quando veio o degelo, retornou, que isso aconteceu há 11.500 anos atrás, não choveu mais. Aquelas chuvas que entravam do Atlântico para o Saara começaram a subir mais para a Europa. Lá começou a chover mais. Inclusive, também que causou problema, os campos europeus de caça sumiram porque começou a crescer uma floresta enorme lá. E o Saara virou um campo seco. Os mais índicos acabaram indo para o sul, para dentro do continente, nas florestas, e outros três grupos ainda, uns ficaram ali em redor do Mediterrâneo, outros cruzaram toda a Mesopotâmia, foram para a Índia e ficaram lá embaixo do Ceilão, lá naquela ilha grande, na ponta da Índia, e outros ainda ficaram ali no meio, se empurrando no próprio Egito, na região da Mesopotâmia, empurrando os anditas para cima, que foram entrando depois do Mar Cáspio, dentro da Rússia, e foram eles que dominaram os homens azuis lá pelo norte, e foram dominando a Europa depois pela inteligência deles, né? É isso que o livro de Urântia conta. Tá vendo, Luiz? Luiz? Aí, o seu Jorge falou que tinha os cabeça mais achatadinha, né? Esse cabeça achatadinha subiram para o Nordeste do Brasil e formaram o Ceará. Cearense, eu não vou mais reclamar que eu tenho a cabeça grande, porque os descendentes lá do Adão tinham a cabeça grande. Então, eu devo ser uma espécie bem descendente do Adão. É que a raça de Adão e Fonta, ela está mesclada em tudo, né, gente? Aí, Estela, você canta, cabeça grande, é sinal de inteligência. Eu agradeço a providência por ter nascido lá. Aqui, Marcos, ó, que tu queria saber os adamitas e os noditas tinham a cabeça longa. Os andonitas tinham a cabeça larga. As raças sanjiques tinham a cabeça tamanho mediano. Os amarelos e azuis, a cabeças largas. As raças azuis, quando combinadas com a linhagem andonita, ficavam com as cabeças grandes. Os sanjiques secundários tinham a cabeça tamanho mediano e longo. E se encontra, né, hoje, realmente, esses crânios, assim. Então, nós estamos quase no fim aqui, depois a gente segue discutindo. Hoje não há raças puras no mundo. Viu? A gente já sabe disso e isso a ciência já está comprovando também, né? Os povos evolucionários primitivos e originais de cor têm apenas duas raças representativas que perduram neste mundo, o homem amarelo e o negro. E mesmo essas duas raças estão muito misturadas com os extintos povos de cor. Ao mesmo tempo em que a chamada raça branca descende predominantemente do antigo homem azul, ela é mais ou menos misturada com todas as outras raças, tanto quanto é o homem vermelho das Américas. Das 6 raças sanjiques coloridas, 3 eram primárias e 3 secundárias. Isso a gente já viu.
Então, o preconceito atual contra os híbridos, os mestiços e os de meia casta surge porque a miscigenação racial moderna acontece na sua maior parte entre as linhagens grosseiramente inferiores das raças evoluídas. Também uma progênie insatisfatória advém quando se misturam linhagens degeneradas da mesma raça. Raças envolvidas. Você falou evoluídas. Envolvidas, desculpa. Caso pudessem livrar-se da maldição dos seus substratos mais baixos de espécimes deteriorados, antissociais, debilitados mentalmente, párias, haveria pouca objeção à amalgamação racial limitada para as raças atuais de Urântia. E se tais misturas raciais pudessem acontecer entre os tipos mais elevados das várias raças, haveria menos objeção ainda. A hibridação nas linhagens superiores e similares é o segredo da criação de linhagens novas e mais vigorosas, e isso é verdadeiro com as plantas, os animais e a espécie humana. A hibridação aumenta o vigor e amplia a fertilidade. As misturas raciais dos substratos medianos ou superiores de vários povos incrementam grandemente o potencial criativo, como é mostrado na população atual dos Estados Unidos da América do Norte. Quando tais acasalamentos acontecem entre os substratos mais baixos ou inferiores, a criatividade diminui, como é mostrado pelos povos atuais do sul da Índia. Então, é o que a gente estava falando, né? Agora eles dizem que é por nossa conta. A humanidade em Urântia deve resolver os problemas que tem com o desenvolvimento mortal das raças humanas. Nenhuma raça mais irá evoluir de fontes pré-humanas em todo o tempo futuro. Esse fato, todavia, não exclui a possibilidade de se atingir níveis de desenvolvimento humano amplamente mais elevados, por meio de uma estimulação inteligente dos potenciais evolucionários ainda residentes nas raças mortais. Tudo que nós, os portadores da vida, fazemos para fomentar e conservar as linhagens da vida, antes do aparecimento da vontade humana, o homem deve fazer por si próprio depois de tudo isso, e depois que deixarmos de lado a nossa participação ativa na evolução. De modo geral, o destino evolucionário do homem está nas suas próprias mãos. Tá aí, seu Luiz, eles deixaram para nós mesmos, não adianta. E a inteligência científica deve, mais cedo ou mais tarde, substituir o funcionamento aleatório da seleção natural, descontrolada e da casualidade na sobrevivência. Afinal, o verdadeiro perigo para a espécie humana deverá estar na multiplicação sem restrições das linhagens inferiores e degeneradas dos vários povos civilizados, mais do que qualquer perigo suposto advindo das misturas raciais em si. E é interessante que isso aqui, lá quando a gente chegar nas câmaras de ressuscitação, também vai estar dividido em raças. Ó. Do templo da nova vida, estendem-se 7 alas radiais, as salas de ressurreição das raças mortais. Cada uma dessas estruturas é devotada à reconstituição de uma das 7 raças do templo. Há 100.000 câmaras de ressurreição pessoal em cada uma dessas 7 alas, terminando em salas circulares de reconstituição, por classes que servem como câmaras de despertar para até 1 milhão de indivíduos. Essas salas estão rodeadas pelas câmaras de reconstituição da personalidade das raças bem miscigenadas dos mundos normais pós-adâmicos. Independentemente da técnica empregada nos mundos individuais do tempo em relação às ressurreições especiais ou dispensacionais, a reconstituição real e consciente da personalidade factual e completa tem lugar nas salas de ressurreição da Mansônia, número 1. Por toda a eternidade vós ireis relembrar-vos das impressões profundas das memórias do vosso primeiro testemunhar dessas manhãs de ressurreição. Aqui eu só coloquei para chamar a atenção, né, que lá também eles separam por raças.
Isso aqui eu achei muito interessante, já que a gente está falando de raças, né? Eu achei lindo esse texto para encerrar. A espécie humana sobre a experiência dos campos de extermínio. Esse cara escreveu em 1947. Os condenados ao extermínio tinham sido levados a exprimir como única reivindicação um sentimento de pertencer à espécie. Eis o que se deveria fazer valer para os partidários da desigualdade das raças, se eles pudessem escutar e observar esse grito de pertencer que foi recusado às vítimas do extermínio. Vede o que conduz à afirmação de uma desigualdade e de uma hierarquia das raças. Não apenas o grito em sentido próprio, mas também o olhar, que é um outro grito de toda a humanidade. É ele que seria necessário, em primeiro lugar, mostrar aos partidários da desigualdade das raças e do racismo. Os olhos das crianças, dos povos de todo o mundo que os olham, os interrogam, exigindo-lhes que prestem contas. A abertura, o espanto ou a aflição nesses olhos bem abertos, que os sondariam até o fundo deles mesmos, se soubessem vê-los, esses olhares que exprimem da maneira mais nua, desprovida do discurso e de artifícios, a interpelação que nos invade. Por todos os tempos, desde que a humanidade existe, é pela interpelação de um olhar que o homem se reconhece, que ele se reconhece a si próprio em sua humanidade, em sua dignidade inalienável. A troca pelos olhares exprime, antes de se estabelecer por meio das palavras, a irrefutável presença das consciências e sua igualdade fundadora, sua fraternidade de igual para igual. O olhar, desde a criança até o velho, esse grito silencioso, imediato, evidência da nossa humanidade. E o livro de Urântia diz, né? Em tempos recentes, os olhos têm sido encarados como sendo janelas da alma. E a ONU diz que todos os seres humanos nascem livres e iguais na dignidade e no direito. E o Lincoln disse que a bondade nada sabe de cores, credos ou raças, todas as pessoas nascem iguais. E esse cara diz que Deus criou o planeta Terra com a evolução de todas as raças do universo. Somos a evolução de todas as raças. Obrigada.